acabando. É muito importante a gente entender por um ciclo mais longo, para 26, vamos dizer assim, que esse corte ele é crucial. Essa continuação desse corte ele é crucial. A gente não pode ver mais um corte e aí um discurso que não sei se eu vou cortar. Não. Tipo, o mercado de risco precisa agora de segurança. O mercado de risco ele precisa de segurança. Em que sentido? Segurança de que essa liquidez vai continuar entrando. Imagina que você está comprando algo que é de risco, você tem o seu caixa ali, você está comprando coisa que é de risco, e você tem a certeza que sempre vai estar entrando caixa. Vou dar um exemplo para você. A maioria das pessoas, hoje em dia, são CLT, recebe salário e sabe quanto essa pessoa pode gastar no mês. Então, ela tem o valor dela ali, ela sabe quanto ela pode gastar no mês. Só que quando ela está nesse cenário de tipo assim, estou recebendo um salário, tá tudo certo, e o mercado está muito ruim, vou supor que é um bancário, tá? E aí eu não estou recebendo nem variável, porque eu não estou batendo nenhuma meta, nananana. E aí esse cara basicamente está contando só com o salário dele. Por quê? Porque o mercado está muito ruim. Então ele não está contando com o variável dele, né? Eu sei que tem gente que é CLT que não recebe variável, mas estou falando na parte de finanças ali. Acho que todo mundo tem um 13º, todo mundo tem 13º, né? Mas todo mundo tem um modelo de variável dentro da sua empresa que você termina recebendo uma bonificação. Tem algum modelo de bônus. Só que aí o seu chefe vai virar para você e vai falar assim: o mercado está muito ruim, os juros estão altos, eu não consigo te pagar esse bônus, eu não consigo, nananã. Você fala, beleza. Aí faz um ano que tu tá esperando o mercado melhorar e o bônus não vem. Só que aí do nada o teu chefe fala, cara, a gente teve um mês maravilhoso e por isso eu vou te bonificar. Mas eu não sei se no mês que vem eu vou conseguir te bonificar. E aí tu fica nessa ânsia ainda de guardar o dinheiro, porque tu não sabe se tu vai ver uma bonificação nos próximos meses. Só que aí, imagina se o cenário é diferente. Que se o teu chefe chega para ti e fala assim, ó, engrenamos aqui, próximo mês vamos bater meta em cima de meta, você vai ter tal bônus, o mercado está entrando, está chegando cliente, nananana. Você não fica seguro para pegar aquele capital que você guardou e fazer um investimento em alguma coisa que você quer fazer? E eu estou tirando isso do âmbito de investimento de mercado, tá? Sei lá, alguma coisa que tu queria comprar que vai aumentar a tua renda, alguma coisa que tu queria fazer, porque tu sabe que o dinheiro vai entrar, isso se chama liquidez. Isso nada mais é do que liquidez. Então, quando o mercado financeiro está nessa incerteza de que vai entrar liquidez ou não, ele fala assim: opa, eu ainda estou no sinal vermelho, eu nem fui para o sinal amarelo, eu estou aqui no sinal vermelho ainda. A liquidez ela não entrou. Então, o mercado está naquele modo stand-by. Deu para entender a lógica do que está acontecendo, gente? É muita incerteza. Então, um dia a pessoa acorda, uma pessoa tá, o Paulo está com um discurso, no outro dia o Trump está falando uma coisa. Então, o mercado ele precisa de clareza para onde ele está indo. E qual era a clareza que a gente estava tendo até então, que animou um pouco o mercado? Era a inflação controlada, era um discurso mais dovish do Powell dizendo que a gente poderia ter uma oportunidade de corte de juros, e não está acontecendo isso. Então, a gente vai fazer o quê? A gente está com esse receio, né? A gente, quando eu falo, eu me incluo junto com vocês. E tá assim, ó, vem no caderninho e fala, não, isso aqui é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa. E você fala, não, isso aqui para investimento, agora eu só tenho isso aqui, porque não está entrando mais. Então, a conjuntura ainda é de muita incerteza. E o mercado de risco odeia incerteza. Só que qual é, gente, por favor, me respondam, porque vocês sabem disso, vocês me acompanham. Qual é o melhor momento? Qual é o melhor momento para você estar comprando no mercado de risco? Qual é o melhor momento? Só me respondam. É na euforia ou é na incerteza? Qual é o momento que você mais ganha dinheiro no mercado? Me respondam aí, por favor.
Deixa eu ver aqui nos comentários. Tem uma. Deixa eu ver se vocês estão comentando aqui. Ó, momento de queda no medo extremo, nas incertezas. Eu gritei aqui, nas incertezas. É exatamente nesse momento, gente. A gente tem que jogar contra o nosso cérebro. A gente tem que jogar contra o nosso cérebro. É no medo. Então, tem um estudo aqui de fases de mercado. Vou, logicamente, traduzir para vocês, mas esse estudo é o que eu gosto muito de trazer. É um estudo que mostra os ciclos da economia. E no que a gente se refere do boom e do bust, o boom e o bust, quando um gestor de mercado fala, a gente tem que falar sobre o boom e o bust. Falo, tá, beleza, como é que eu vou explicar para quem não está no mercado o que é um boom e o bust? Vou tentar explicar para vocês de maneira muito simples, tá? Essas 4 fases que a gente vive de ciclo de mercado. O boom e o bust é como se fosse expansão e contração. Deixa eu ver se eu estou compartilhando a tela aqui com vocês. O boom e o bust se chama momentos de contração e momentos de expansão. Basicamente, um ciclo que dura 4, 5, 6, 10 anos, quando o ciclo é muito longo e virtuoso, a gente tem um momento de crescimento e sempre um momento de recessão. É um ciclo econômico que a gente vive. A gente tem momentos muito bons e momentos ruins. Então, o que a gente está discutindo aqui é o ciclo econômico, também conhecido pelos grandes investidores como ciclo de negócio. E os ciclos econômicos, gente, são fases recorrentes de expansão e recessão. Boom and bust. Boom and bust. Expansão e recessão. E os mercados e a economia, enfim, geralmente exibe isso de uma maneira muito matemática, né? Muito calculada. Não, a gente está em fase de expansão, a gente está em fase de retração. E não é assim que a banda toca. Não tem um dia, tal data no mês vai começar a fase de retração, tal data no mês vai começar a fase de expansão. Não é assim. A gente se expande a partir de uma depressão, a gente atinge um pico, o ponto mais alto ali desse mercado, e a gente vai contrair. Quando vocês estão vendo aí a imagem, a gente tem o fundo do poço, que é onde o mercado começa a se recuperar. Então, a imagem do ciclo aí para vocês é quase que autoexplicativa. Mesmo que você não entenda inglês, você consegue entender que ela é quase autoexplicativa. É fácil de imaginar o que realmente acontece com essa economia durante todo esse ciclo. O que causa esse ciclo? São 4 fases. Então, hoje eu vou mostrar cada uma delas para vocês, e aí eu queria, no final, e é um exercício nosso, que vocês trouxessem o sentimento de vocês em que fase a gente está. Então, basicamente, embora cada economista traga uma visão, embora cada um traga uma visão, eu vou trazer uma visão mais simples aqui do que acontece e do que todo mundo fala, tá? Então, a gente basicamente tem aqui, 4 fases. A gente tem a fase de expansão, a gente tem a fase de pico, a gente tem a fase de contração e a gente tem a fase de recuperação. Na fase de expansão, durante toda essa fase, as taxas de juros, elas geralmente são baixas, facilita o acesso ao crédito para os consumidores e principalmente para empresas. A demanda por bens de consumo cresce de forma exponencial. As empresas começam a aumentar a produção para poder atender essa demanda, para aumentar a produção. As empresas contratam mais funcionários, as empresas investem seu capital em algum lugar, investem em expansão, investem em infraestrutura física, investem em infraestrutura de operação, começa a contratar. Então, de um modo geral, os lucros corporativos eles começam a subir. A partir disso, a gente acompanha o quê? Uma grande valorização do mercado de risco.
do mercado hoje, né, do mercado cripto e do mercado de ações. O PIB também começa a crescer à medida que essa economia inicia esse ciclo de expansão. Então, basicamente, a gente tem uma fase 1 aí, tá? Que é a fase de expansão. Na fase 2, que a gente vive de ciclo econômico, a gente atinge a fase pico, se eu posso chamar assim. Nessa fase, a economia atinge a máxima do crescimento. À medida que essa demanda do consumidor ela aumenta de forma exponencial, chega um ponto em que as empresas elas podem não conseguir mais aumentar essa produção e o fornecimento também para atender essa demanda crescente. Por isso que muita gente chama a fase que a gente está vivendo, já dando um spoiler para vocês, de bolha tecnológica. Porque, teoricamente, algumas pessoas falam que a IA e o mercado de tecnologia pode chegar no momento que não vai conseguir mais aumentar tanta incentivo de produção ali, fornecimento para atender a necessidade do mercado em geral, porque vocês conhecem a IA como ChatGPT. E o ChatGPT ele é a ponta do iceberg do que a inteligência artificial hoje faz dentro de empresas. Então, algumas empresas elas podem achar necessário expandir a capacidade produtiva, o que implica em mais gastos, mais investimentos, e a empresa também pode começar a experimentar um aumento substancial nos custos, incluindo salário, incluindo mão de obra, incluindo insumo, enfim. Então, leva algumas. E o que leva esse pico a acontecer? Algumas empresas têm que repassar esse custo para o consumidor por meio de preços mais altos. Então, isso é um pouco esse pico e começa a gerar uma inflação. Então, consequentemente, as empresas elas começam a observar um estágio mais uma margem muito menor nos seus lucros, apesar de cobrarem preços mais altos. Vê que loucura, como a inflação ela começa a corroer isso. E outras empresas elas vão ver os seus lucros diminuindo devido ao aumento desse custo de produção, né? Desses insumos, como eu falei para vocês. Ou agora não, porque a IA está vindo para mitigar isso, mas as maiores exigências ali salariais que a gente via. Então, hoje eu acho que o insumo ele tem uma importância maior do que algumas exigências salariais, né? Hoje, enfim, não vou entrar muito no mérito para não sair do nosso raciocínio, mas nessa parte operacional a gente consegue mitigar muito isso. Então, no geral, essas pressões inflacionárias começam a aumentar e esse sentimento de bolha que todo mundo fala e está falando há 1 ano e meio sobre a bolha do mercado de tecnologia no mundo, começa a ficar mais contundente, se eu posso chamar assim, e a economia começa a superaquecer. E aí, observando essa fase de pico, né, essa fase verdinha aqui 2 que eu estou mostrando para vocês, nessa fase de pico, a gente vê realmente essas empresas outperformando, né? Eu não gosto de ficar usando muito terminologia em inglês, mas a gente vê essas empresas outperformando, desculpa. E aí, todo mundo nessa euforia, nessa fase bolha que a gente chama, né? Que a economia começa a superaquecer. Normalmente, o que o Fed faz? Aumenta a taxa de juros para combater essa alta nos preços, tornando um empréstimo de dinheiro mais caro numa tentativa de arrefecer a economia. Então, começa a ter uma fase ali em que ela muda, o Fed ele muda o sentimento. Mas, de novo, tudo que eu estou falando aqui é leve para o que está acontecendo agora. Há quanto tempo a gente não vê essa diminuição? Beleza, ele subiu os juros. Mas há quanto tempo a gente não vê essa diminuição? E aí começa o quê? A fase 3, essa fase vermelhinha aqui que vocês estão olhando, que é a fase de contração. É onde a gente vê, basicamente, uma contração econômica começar. Nessa fase de contração, os lucros corporativos, os gastos do consumidor, particularmente com itens, a gente chama de itens discricionários, né? Artigo de luxo, coisas que são supérfluas ali começam a cair de forma muito contundente. Os valores das ações também diminuem à medida que os investidores começam a sentir que estão mais nessa fase de insegurança.
transferem seus investimentos para Treasury, teoricamente, bem teoricamente assim, ó, com bastante aspas, mais seguros, como o título do Tesouro, ativos de renda fixa, né? Que aí ele acha que ele tá tendo uma grande proteção ali, além do bom e velho dinheiro em ouro, né? Muita gente coloca o dinheiro em ouro. Aí o PIB vai se contraindo devido à queda dos gastos, a produção começa a desacelerar para se adequar a essa nova demanda menor, o emprego e a renda também começam a diminuir, já que as empresas congelam temporariamente as contrações ou recorrem à demissão de funcionários. Então, no geral, a atividade econômica desacelera, as ações entram em um sentimento de baixa e, tipicamente, uma recessão começa a seguir. Às vezes é uma recessão leve, mas às vezes são grandes crises, como a gente viveu a crise do Covid, como a gente viveu, por exemplo, a Grande Depressão. Então, são particularmente mais severas e duradouras, e uma depressão, muitas empresas fecham, muitos sonhos, vamos dizer assim, que estavam prestes a acontecer, não recebem mais investimento, muitas empresas que, eu costumo dizer, né, que sonhos que recebem investimento, normalmente eles se perduram. Então, muita gente para, brincando aqui, muita gente para de sonhar nessa fase de contração porque ela não recebe nenhum estímulo e ela não consegue pegar nenhum estímulo porque as taxas são muito altas. Então, quase nenhuma pessoa vai pegar o pouco dinheiro que ela tem e investir em um sonho dela, criar uma empresa, enfim, qualquer coisa que ela queira fazer. Então, eu brinco que os sonhos aqui na fase de contração, eles não existem. Então, e uma depressão, realmente, gente, muitas empresas fecham as portas, realmente é muito complicado. E se a economia apresenta indícios fortes de contração, o Fed tende a reduzir taxa de juros para que os consumidores e as empresas possam tomar empréstimos a baixo custo e gastos de investimento. Só que o que é que está acontecendo aqui, gente? O que é que está acontecendo que a gente não está vendo esse ímpeto do Fed de não... Eu já estou aqui dando spoiler do que eu vou perguntar para vocês no final, né? Mas o que é que está acontecendo para que o Federal Reserve esteja vendo o que está acontecendo e ele não tenha essa continuidade de taxa, de corte na taxa de juros? Isso aí fica no ar, tá? Estou plantando uma sementinha no coração de vocês para falar sobre a fase de recuperação. Essa fase azulzinha de recuperação aqui ocorre quando a economia atinge o ponto máximo de desgaste, o ponto máximo de juros altos, o ponto máximo dos consumidores poupando, e aí essa fase de recuperação, atingindo esse ponto, se estabiliza e inicia um novo ciclo. Aí as políticas implementadas durante essa fase vai começar a dar fruto, que seria esse corte de juros. Só que as empresas que reduziriam as suas atividades durante a contração, ela teoricamente deveria retomar suas operações. Os valores das ações tenderiam a quê? A subir, ações, mercado cripto. Por quê? Porque os investidores começam a vislumbrar, enxergar maior potencial, eles se sentem mais o quê? Seguros para vislumbrar isso, do potencial de ação, dos títulos. A produção ela aumenta para atender essa demanda, e aí a gente volta para essa fase 4, para essa fase de recuperação, para entrar em fase de expansão novamente. Então, será que é possível a gente utilizar esse modelo como um mapa prático? Sim, se a gente começa a estudar mais macro e começa a entender o momento. Mas aí eu queria devolver, agora que eu apresentei essas 4 fases para vocês, em que fase vocês acham que a gente está? Que fase vocês acham que a gente está? Enquanto vocês vão pensando para responder, eu vou agradecer os parabéns de vocês aí, tá? Muito obrigada, Ana Lúcia, muito obrigada. Muito obrigada, Choque. Muito obrigada por estar aqui, Mauro, sempre, tá? Muito obrigada por sempre estar por aqui. Obrigada, gente. Eu fui muito abençoada no melhor dia, para mim, tá? No melhor dia
da semana, numa segunda-feira, que é o dia que eu mais gosto, eu tá completando aniversário, ser um dia de morning call, eu tá fazendo o que eu amo, eu tô feliz demais. Tá? Olha, ó, 240 pessoas assistindo e só 138 likes. A única coisa que eu pedi de parabéns hoje foi o like, gente. Senta o dedo no like aí. Like, meu povo, falta em 100. É a única coisa que eu quero de parabéns hoje. É o like. Ó, o Anderson falou, na fase do Bear, Tamara, contração. Pef falou, fase 3, fase 3. Show de bola esse conteúdo. Que bom que gostou, que bom. Gosto de trazer lucidez para vocês, sempre, 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 tá? Fase 3. Ó, gente, seguinte, a gente tá caminhando. Se eu falar para vocês que na minha leitura a gente tá caminhando a gente tá bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pintar o um infográfico aqui para vocês, onde a gente tá. Ah, eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. A gente tá bem aqui, ó. A gente tá nessa fase de transição que a gente viveu de pico para contração. Então a gente não chegou na depressão máxima da contração ainda. A gente tá, se eu pudesse falar, um sentimento de mercado é que a gente tá a 30, 40% nessa fase de contração, que a gente ainda tem uma fasezinha mais de contração para passar antes dessa fase de recovery. Então, essa fase aqui que a gente está de contração, gente, é o melhor momento para a gente acumular, para a gente comprar, para a gente realmente colocar o skin the game, comprar mesmo e saber que o mercado ele é feito de ciclos e o ciclo de recovery, o ciclo de recuperação vai voltar. É muito importante a gente ter essa lucidez, porque o nosso comportamento, a nossa cabeça só fica aqui, ó, na fase de pico, na fase verdinha, e ela não quer acreditar que essa fase vermelha existe. Só que essa fase vermelha aqui, ela tem que acontecer, ela é natural que aconteça para que essa fase de recuperação seja o mais saudável possível. Então, entendam que a gente está sim nessa fase 3 de contração, e que bom que vocês estão com essa lucidez, que vocês falaram isso. Tá? A gente está nessa fase de contração para que o ciclo de liquidez ele volte. A gente nunca passou tanto tempo com juros tão altos. Então, eu vou mostrar outra imagem aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. A gente está vivendo um ciclo de juros altos há muito tempo, gente. Mas há muito tempo mesmo. Deixa eu ver o funk aqui para mostrar para vocês. Olha isso aqui. Você tá doido? Olha isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Quer compartilhar a guia aqui. Olha quanto tempo faz que a gente tá em juros altos. Só para a título de curiosidade para vocês, tá? O Bitcoin nunca encontrou um ciclo de queda de juros. O Bitcoin sempre performou muito bem em juros altos. Imagina quando a gente observar juros baixos para um ciclo de alta do Bitcoin, que na minha visão poderia ser em 26, isso se houvesse essa continuidade de corte. Olha quanto tempo, gente, a gente está com juros altos, que é o anormal para os Estados Unidos. O normal para os Estados Unidos é juros zero, é meio, é 1. Mas olha isso. É anormal os juros altos nos Estados Unidos. Então, isso aqui não é questão de si, é questão de quando. Ah, Luiz, eu tá falando isso há 2 meses. 2 meses num cenário de 10 anos não é nada, gente. Se você não consegue aguentar 2 meses de recuperação, de realização, 2, 3, 4, 6 meses de uma fase de realização, nessa fase de contração, desculpa, mas vai ser muito difícil você ganhar dinheiro nesse mercado. Você tem que se aproveitar desses ciclos e usar a psicologia reversa, tá? Esse é o momento de comprar e não desistir, pegar e jogar a toalha. Isso é a minha visão. Isso é a minha visão, tá? Isso é a minha visão.
Então, eu trouxe essa visão psicológica aqui para vocês, porque eu recebi muita mensagem no direct, muita mensagem que vocês mandam assim, de vocês desanimados. Eu falei, gente, mas pensa que vocês estão entendendo o que está acontecendo. Vocês estão entendendo que é uma fase de acúmulo, de contração, entendeu? Então, levem isso hoje para análise de vocês, que vocês fazem de mercado. Sentimento que vocês têm de mercado, tá? Tendo em vista isso, tá? Tendo em vista isso, essa fase de mercado, vamos agora. Isso vai fazendo preço médio, né?